Irmãos queridos, eu convido a todos para abrirem comigo suas Bíblias. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Esse texto diz o seguinte: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Esta é uma das biografias mais curtas da Bíblia. E numa lista de 44 nomes, difíceis até de pronunciar, numa aparente aridez do texto, que nos levaria à primeira mão a saltá-lo para ler algo mais interessante do que apenas a citação de vários e vários nomes de uma genealogia, surge a história de Jabes. E a Bíblia registra que ele tornou-se mais ilustre do que seus irmãos. E revela por quê. O fato é que Jabes recebe esse nome não porque era um nome sonoro, não porque era um personagem famoso da história, não porque fosse preferência da família já escolhida com tanto tempo para nominar um filho, mas recebe esse nome porque sua mãe o deu à luz com dores. É claro que naquele tempo, quando não havia ainda todos os mecanismos de anestesia e de parto com cesariana, todo parto é doloroso. Aliás, Deus havia dito isso: em meio a dores darás à luz filhos. Mas registra a Bíblia que nesse caso há uma dor diferente, há um sofrimento distinto. E nós não podemos precisar que tipo de sofrimento a mãe de Jabes teve. Mas possivelmente ela correu o risco de morrer durante a gravidez. Possivelmente ao longo da gravidez ela sofreu dramaticamente. Talvez no próprio ato do parto, a dar à luz àquele menino, ela sofreu de forma extrema. E diante desse quadro, quando nasce o menino, ela quer acentuar a sua dor, ela quer erguer um monumento ao seu sofrimento, ela quer erguer na sua memória, no seu coração, uma lembrança, uma reminiscência, que pudesse trazer à sua memória quão dramático tenha sido aquele momento na sua vida. Agora pense comigo, como é que esse menino vai ostentar esse nome? Como é que ele vai carregar agora esse peso? E quando alguém lhe perguntasse como é que você se chama, ele disse: eu me chamo dor, eu me chamo sofrimento. Era um estigma, era uma marca. De certa forma, na cultura judaica, hebraica, o nome representava o passado, representava o presente e representava o futuro.
alguma dor do passado, alguma realidade do presente ou alguma expectativa do futuro. No caso de Jabes, a dor do passado da sua mãe deveria trazer à luz, à tona, à baila, o seu nome, o significado do seu nome. O que torna esse moço mais nobre que os seus irmãos? A não conformação com a situação. O querer viver além dos limites. O não aceitar passivamente a decretação da derrota na sua história, na sua vida. E é por esta causa que ele se torna mais nobre, porque ele reage. Eu conheço muita gente que nunca conseguiu desvencilhar-se dos dramas do passado. Alguém que sofreu um abuso lá na infância, que carrega essa marca, que carrega essa dor, que carrega essa ferida e nunca se recuperou emocionalmente. Alguém que um dia escutou do pai e da mãe uma palavra agressiva, e essa palavra não foi bem trabalhada no coração, e de repente esse rapaz ou essa moça, esse filho e essa filha cultivou essa dor, cultivou essa mágoa, cultivou essa tristeza e nunca conseguiu se deslanchar na vida. Jabes tomou atitude. Eu não vou ficar com essa marca, eu não vou ficar com essa dor, eu não vou ficar com esse estigma sobre a minha vida, eu vou reagir. É curioso isso. A Bíblia conta a história de Noemi, de Elimeleque, de Malom e de Quilion, que moravam em Belém, a casa do pão, que por ter faltado pão na casa do pão, eles fugiram de Belém para Moabe. E em Moabe morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, e Noemi ficou só, ficou viúva, pobre, já velha, estrangeira, desamparada, até o dia que ela escuta que na sua terra, Deus visitou a sua terra com pão, e ela retorna para a sua terra. Quando ela retorna para a sua terra, ela muda de nome. Noemi significa feliz. E ela diz: não, eu quero me chamar Mara, amargura. Ela queria levantar um monumento à realidade que ela estava vivendo. Talvez você nesta noite esteja vivendo alguma situação na sua vida, na sua história, na sua família, nas suas emoções, que você está também levantando monumentos à sua dor, construindo monumentos à sua angústia. Talvez o sofrimento da sua família no passado, talvez a realidade do seu presente, talvez de falta de perspectiva para o seu futuro. Jabes quis viver além dos seus limites, e para isso, diz a Bíblia que ele faz 4 pedidos para Deus. Confira comigo, por favor. O que esse homem fez na hora da sua angústia? Diz o versículo 10: Jabes invocou o Deus de Israel. Eu não sei como é que é a sua vida, eu não sei como é a sua história, eu não sei quais são os dramas que você vive hoje, eu não sei quais são as marcas do seu passado, eu não sei quais são as frustrações do seu presente, eu não sei quais são os medos do seu futuro, mas eu quero encorajar a você nesta noite, em nome de Jesus, a invocar o Deus de Israel, a colocar a sua causa diante de Deus, a não se conformar com a decretação da derrota na sua vida, a você reagir. E o que é que Jabes fez? Depois de invocar o Deus de Israel, ele faz um pedido para Deus, e o primeiro pedido é esse: ó, tomara que me abençoes. Que pedido extraordinário, porque o Deus que nós temos é o Deus abençoador, Ele é o Deus que é a fonte de todo o bem, toda boa dádiva procede das suas mãos. Não há causa perdida para Ele, não há problema insolúvel para Ele, não há problema que Ele não possa resolver. E se você hoje colocar a sua causa nas mãos dEle, Ele é poderoso para mudar a sua vida, mudar a sua sorte, mudar a realidade da sua história.
Talvez você nesta noite possa erguer aos céus esse mesmo pedido: oh meu Deus, eu preciso da tua bênção. Senhor, tu sabes a minha vida, tu conheces a minha história, tu sabes que a minha vida tem sido uma vida de dor, uma vida de lágrimas, uma vida de tristeza, uma vida de marcas profundas, e o Senhor é o Deus abençoador. Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim, ó, tomara que me abençoes. E esta bênção que Ele está pedindo é que este estigma e essa marca do seu sofrimento ou do sofrimento da sua mãe pudesse ser tratado e resolvido e mudado. Da mesma maneira que aconteceu com Jacó no Val de Jaboque, quando Deus lhe pergunta: como é que tu chamas? Há 22 anos Deus o seu pai Isaac fizera esta mesma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E ele respondeu: eu me chamo Esaú. E passaram-se 22 anos, e aquela marca tinha ficado na história de Jacó: um homem suplantador, um homem que mentiu para Deus, para o pai, para a família. Agora, depois de 22 anos, no Val de Jaboque, Deus luta com ele e faz a mesma pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: eu sou Jacó. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. Aquilo foi uma admissão de que ele não podia continuar do mesmo jeito, que ele precisava mudar a sua história. E Deus então muda o nome dele para Israel, para príncipe que luta com Deus e prevalece. Deus pode mudar a sua história hoje também. Deus pode curar você interiormente hoje também. Deus pode fechar as feridas emocionais da sua alma hoje também. Deus pode terapeutizar o seu coração, as suas emoções, a sua mente, as suas lembranças, as suas reminiscências. Deus pode apagar as memórias amargas da sua alma, e Deus pode reconstruir os valores da sua vida no presente e dar-lhe esperança para o futuro. O primeiro pedido deste homem é: ó, tomara que me abençoes. Qual o seu pedido para Deus nesta noite? O que é que você pede para Deus nesta noite? Qual a sua necessidade nesta noite? Qual o clamor da sua alma nesta noite? O que é que está incomodando você nesta noite? O que é que aflige o seu coração e você quer ver uma mudança, uma transformação radical por intervenção divina? O pedido de Jabes foi este: ó, tomara que me abençoes. Vamos ver o segundo pedido que ele faz para Deus. Confira comigo o verso 10. Ó, tomara que me abençoes. E segundo, e me alargues as fronteiras. Eu acho curioso que esse homem tem um sentimento no coração, e o sentimento é esse: Deus pode fazer mais, eu quero mais. William Carey, pai das missões modernas, certa feita disse que o tamanho do seu Deus determina o tamanho dos seus sonhos. Quem é o seu Deus? Quanto o seu Deus pode? Quais são os horizontes que você quer que Deus alargue na sua vida? Na sua vida pessoal, na sua vida estudantil, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Qual é o pedido que a primeira igreja presbiteriana pode fazer para Deus? Meu Deus, alarga a nossa fronteira. O que é que nós, como igreja, podemos fazer que ainda não estamos fazendo? Quais são os desafios que Deus coloca diante de nós
e que nós precisamos ter olhos para ver e coragem para pedir: Senhor, alarga as nossas fronteiras. Sabe o que me impressiona? No livro de Josué, no capítulo 1, diz que Deus disse para Josué a geografia do território que ele deveria conquistar. Ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul. Deus estabelece os limites da bênção. Mas curiosamente, lá em Josué capítulo 13, versículo 1, diz que Josué já era entrado em dias, já era um homem velho, e muitíssima terra ainda ficou para ser conquistada. Este homem está orando e pedindo: Deus, alarga as minhas fronteiras, Senhor. Alarga o meu ministério, alarga a minha influência. Eu quero fazer mais, eu quero realizar mais, eu quero experimentar mais, eu quero mais. E talvez, presbítero Hermes e presbítero Hudson, vocês que estão recebendo emerência hoje, quem sabe as coisas maiores de Deus na vida de vocês ainda estão por vir. Porque no reino de Deus não há aposentadoria. Vocês estão recebendo emerência, não aposentadoria. E Deus há de fazer coisas muito maiores para a sua glória. Pare um pouquinho. Pense um pouquinho. Você está satisfeito com aquilo que você está fazendo para Deus? Você acha que Deus pode fazer mais através de você? Você algum dia já pediu para Deus: Deus, me ajude, me oriente, me mostre, abra uma luz para mim, mostre um caminho para mim, Deus, o que é que eu preciso fazer? Alarga as minhas fronteiras, Deus, alarga o meu ministério. Ou vamos passar a vida inteira limitados, contidos, sem rogar a Deus, sem pedir aos céus para que Ele amplie a nossa visão, para que Ele alargue a nossa visão? Qual é o tamanho do seu Deus? Ouse pedir algo grande para Deus. O que mais me impressiona na Bíblia é que as maiores audácias e ousadias são denotadas e transpiram na oração. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele faz para mim o mais audacioso pedido jamais feito na história: para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Isso é estonteante, porque Deus é transcendente, Ele é maior do que tudo que Ele criou. E tudo que Ele criou é tão grande, é tão vasto, é tão insondável para a nossa mente, que nós não conseguimos alcançar. E aí os estudiosos afirmam, e não sabemos se com certa segurança ou não, mas de que esse universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro, e Deus é maior que tudo isso. E Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se você pensa que Paulo estava delirando, ele diz: pois Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, tomara que alargues as minhas fronteiras. Que mais esse homem pede? Que mais esse homem pede? Terceiro lugar, confira comigo o versículo 10. Que seja comigo a tua mão. Isso me impressiona porque, veja bem, quantas pessoas que pedem para Deus mais influência, campo mais aberto para trabalhar, um ministério mais abrangente,
E depois que alcançam esses horizontes mais largos, vão perdendo a sensibilidade espiritual, vão confiando mais em si mesmos, na sua capacidade, na sua metodologia ou no seu conhecimento, e passam a não depender mais de Deus. Quantos líderes que desditosamente caíram, naufragaram. Por quê? E você vai perceber que aqui está o segredo. Jabes está pedindo: Deus, eu quero a tua bênção, eu quero trabalhar mais, eu quero ter mais influência, eu quero fazer mais para o teu reino, mas Deus, eu necessito da tua presença. Melhor do que a bênção de Deus é o Deus da bênção. Eu me impressiono com Moisés, está escrito isso lá em Êxodo 32 e 33, onde Israel peca contra Deus, fazendo um bezerro de ouro e passando a adorar esse bezerro de ouro. Deus se ira contra o povo, Moisés quebra as tábuas da lei, o juízo de Deus vem sobre a nação, e Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, eu não vou andar mais com vocês. Se eu andar com vocês, eu vou destruir essa nação, porque é uma nação de dura cerviz. Mas como eu prometi levar vocês à terra prometida, eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou vencer os inimigos de vocês, e eu vou dar a vocês a terra prometida, mas eu não vou. Talvez algumas pessoas hoje dissessem: glória a Deus, nós temos um anjo, glória a Deus, nós temos vitória sobre os inimigos, glória a Deus, nós vamos entrar na terra prometida. Mas Moisés disse: não, Senhor, um anjo é muito bom, mas um anjo não basta. Vitória é muito bom, conquista é muito bom, a terra prometida é maravilhosa, mas se tu não fores conosco, não nos faças subir deste lugar. A maior necessidade nossa é de Deus, é da presença de Deus, é da intimidade com Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, e todas as dádivas de Deus, e todas as benesses de Deus, e todas as vitórias de Deus, e todas as presenças extraordinárias e milagrosas dos anjos de Deus. Você poderia entrar na terra prometida, mas o que é a terra prometida sem Deus? Esse homem quer ser abençoado, esse homem quer fazer mais, mas esse homem entende uma coisa: eu preciso, sobretudo, da presença de Deus. Finalmente, esse homem faz o último pedido, aí no versículo 10 ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Esse homem quer agora não apenas a presença de Deus, mas a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus. E sabe, irmãos, nenhum de nós deveria viver sem fazer esse tipo de oração. Você e eu estamos expostos a perigos invisíveis, perigos terríveis, maiores do que nossa força, perigos que conspiram contra a nossa alma, perigos que rondam a nossa vida. A Bíblia chega a dizer que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Quantas pessoas que já estiveram conosco, que já cantaram os cânticos de Sião conosco, que já lideraram a igreja conosco,
que já pregaram conosco, que já oraram conosco, que já celebraram conosco, e hoje tropeçaram e caíram. Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Hoje há muitos líderes espirituais que, quando se trata de batalha espiritual, de enfrentamento de lutas espirituais, são arrogantes na sua fé. Um dia um líder disse para mim: o diabo não passa nem perto da minha casa, o diabo jamais ousa entrar na minha igreja. Tolice, arrogância. Diz a Bíblia que nós não podemos subestimar os desígnios deste inimigo. Ele é ardiloso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E nós precisamos depender exclusivamente do poder de Deus, da armadura de Deus, da proteção de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar: livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. A palavra mal no grego é maligno. Maligno. Esse homem entende que ele não pode ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Ele depende de Deus, ele precisa de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus, da proteção de Deus na sua vida. E o que eu acho magnífico é que o texto termina assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á. E Tiago disse: nada tendes, porque nada pedis. Ou pedis e não recebeis, porque pedis mal. Este homem ousou pedir, e Deus ousou atendê-lo. Peça, ouse, clame, inconforme-se, reaja, tome uma atitude, não se arraste, não carregue mochilas pesadas sobre as suas costas, lance toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua vida, para mudar o seu coração, para mudar a sua história, para mudar a sua família, para mudar os destinos da sua vida. É por isso que o texto diz: foi Jabes mais nobre do que seus irmãos. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei que tipo de pedido você trouxe hoje para colocar diante de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida muito limitada, muito limitada. Talvez você é filho de crente, está aqui, mas nunca alçou voos na sua vida espiritual. Você vive uma mesmice, um marasmo, uma vida insípida, insossa, fraca. Talvez você leve apenas uma vida cristã nominal. Você vem à igreja, você volta para casa, mas nada acontece. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Talvez você tenha tantos talentos, tantos dons, mas estão enterrados. Talvez você está vivendo a vida, empurrando a vida, carregando estigmas, dores, frustrações. E hoje Deus quer desafiar o seu coração a reagir, a romper com isso, a ter coragem de invocar o Deus de Israel, a fazer pedidos ousados para Ele, colocar sua causa diante dEle e desejar mais de Deus para a sua vida, para a sua família. Ó, tomara que me abençoes, que seja comigo a tua mão, que
Tu alargues as minhas fronteiras, que Tu me protejas do mal, para que não sobrevenha sobre mim a aflição. E Deus atendeu o pedido, e Deus atendeu a oração. O Deus de Jabes é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, e Ele está aqui nesta noite. Seus ouvidos estão abertos, seus braços estão estendidos, seus olhos estão postos nesta casa, e os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um homem cujo coração seja totalmente dele. Quem sabe Deus encontre você nesta noite. Quem sabe Deus mude a sua vida nesta noite. Quem sabe Deus mude a sua história nesta noite. Clame a Ele, e Ele ouvirá você.